A gente sabe que tem uma mãe e tem um pai sofrendo por trás de toda essa história. É. Beleza, Mas, gente, vamos lá então, né? É o item 12 que nós paramos do capítulo. do céu e inferno. É Exatamente. o item 12 do capítulo 3, certo? Isso. O céu. O céu, a gente está estudando sobre o céu. Estamos todos no céu, novamente. Então, só fazendo a lembrança do que trata esse capítulo, ele vem falar da ideia comum, já estando, digamos assim, deixando de ser tão difundida, a ideia de céus como esferas concêntricas, né? Acima do horizonte da Terra. E 3 céus, 7 céus, 11 céus, 9 céus, mas só na área física e tendo a Terra como centro do planeta. É isso? Com a evolução da astronomia e da ciência, de uma maneira geral, foram verificados os erros de todas essas teorias religiosas equivocadas, né? Primeiro, que a Terra não é o centro do universo, é um dos menores planetas, e que os outros que existiam antes da própria Terra, durante o período em que a Terra existe, e ela deixará de existir posteriormente, outros também devem servir com a finalidade de ter vida. E o outro erro é que essas ideias de céus concêntricos ficava limitado à questão material, a parte física da coisa, né? Com Deus muito distante. O primeiro céu até a região das nuvens, depois o segundo céu da região dos astros e o terceiro céu depois, e Deus depois de tudo isso, ou seja, distante da criação e não no centro. Com o avançar da ciência se viu a puerilidade dessas teorias e se pergunta agora, que levaram muitos, então, à incredulidade, e se pergunta agora onde está o céu, né? Ora, todas as religiões emudecem, mas o Espiritismo vai responder onde está o céu. Então, ele começa, ainda não deu a resposta definitiva, mas começa falando o quê? Que o homem é corpo e é espírito. Quando morre o corpo, o espírito sobrevive e ele entra no mundo espiritual. E que o mundo espiritual e o físico estão, então, unidos, entrelaçados, e é permitido o auxílio e a comunicabilidade entre os homens com corpo e os homens sem corpo. E que há uma escala de progresso para todos nós que fomos criados simples e ignorantes. E que é esse progresso que permitirá que nós, mudando a nossa capacidade perceptiva do nosso corpo espiritual, possamos gozar dessa felicidade que existe no céu em qualquer lugar, certo? Em qualquer parte do universo, porque este mundo espiritual é ilimitado, de forma que um ser muito feliz pode estar simultaneamente ao lado de alguém bastante infeliz, como um concerto em que um homem com o ouvido muito apurado, ele consegue ouvir e se deliciar com as belezas daquela música que o outro, tanto embotado, não consegue sentir. Certo? Beleza? Então, ele está na direção de construir a resposta de onde está o céu. Então, vamos lá. O item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados, então, já vai cortar a ideia antiga. Qual? A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste no quê? Na ociosidade contemplativa. Vamos ficar observando aqui, né? Ociosos, contemplando a beleza da natureza. Não. Que seria, como temos dito tantas vezes, uma eterna e cansativa, a ponto de ser um fastio inútil, né?
uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, a vida espiritual é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. Quer dizer, trabalha muito, mas não cansa tanto. Né? Aí, se a gente vê as obras de André Luiz, tem um acréscimo com relação às obras de Kardec, porque cansa um pouco. Né? Cansa um pouco. O nosso lar tem um horário de trabalho, tem um horário de repouso. Tudo bem que eles aproveitam o horário de repouso para fazer outras atividades, mas em algum momento eles vão no campo da música. Né? Eles vão no campo da música, quando é no livro Os Mensageiros. Eles vão descansar no campo, mas às vezes vai descansar no campo, tem trabalho para fazer lá. Né? Então, mas tem... João, teu áudio. Cortou o áudio, né? Mas deu para ouvir tudo que eu falei aí ou não? Só que eles vão no campo descansar, e aí tem trabalho para fazer. E às vezes tem trabalho lá. Então, há, sim, algum grau de cansaço e, por consequência, de repouso. Essa isenção de fadigas é para o pessoal mais elevado ainda. Né? Isenção completa, volta o adjetivo. A suprema felicidade consiste no gozo, a suprema felicidade. Então, existem outras intermediárias, mas a suprema consiste no gozo de todos os esplendores, no gozo de todos os esplendores da criação, todos. Olha que coisa. Que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não seria capaz de conceber. Então, né, uma felicidade suprema a gente não está em condição nem de imaginar. Certo? Consiste também essa felicidade no conhecimento. Olha, então, aí uma coisa. A felicidade como derivada do quanto conhecemos. Se ela vai nos levar a uma felicidade suprema que hoje nós não podemos imaginar, a felicidade também deriva do conhecimento. Consiste também no conhecimento e na penetração de todas as coisas. Na ausência de sofrimentos físicos e na ausência de sofrimentos morais. Numa satisfação íntima, numa imperturbável serenidade de alma, no amor puro que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito devido ao contato dos maus. E, acima de tudo, essa suprema felicidade consiste na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Estão vendo aí uma coisa? Então, João, mas aqui então, não são os espíritos puros só que estão nessa condição? Mas a gente pode, apesar dela estar sendo colocada para o espírito puro, colocar todos esses adjetivos em graus menores e perceber alguma felicidade mais fácil de ser atingida por nós. Né? Ativa, né? Só botar gradação em todos esses adjetivos aí, pronto, a gente percebe o caminho. Né? Entendi. Se a gente fizer um contraponto com o que nós estudamos no livro anterior, a gente já vê diferença grande, né? Nós já estamos nesse céu aí. Se a gente colocar um contraponto com o que é a mansão paz lá. Exato, E pensa numa coisa, antes de sermos espíritas, antes de nos dedicarmos com afinco do estudo das obras espíritas, portanto, com menos conhecimento, a gente não era meio angustiado, meio ansioso, sofrendo,
no dia a dia da vida, e parece que o espiritismo e o conhecimento dele nos mudou o pensamento, nos tornou mais serenos, mais consolados, aquelas coisas que nos abalavam já não abalam mais. Acho que é porque agora a gente não tem aquela incerteza, agora a gente sabe que tudo tem uma razão, né, de ser, que tem um controle, né? Porque antes era uma coisa angustiosa, você não saber por que está acontecendo uma pandemia, ai, vamos morrer todo mundo e vamos para onde, né? Sim. Eu acho que isso aí tirou grande parte da angústia, né? Sim. Então, percebe aí que a felicidade depende do quanto temos de conhecimento. E se conhecêssemos tudo, penetrássemos todas as coisas, né? A gente mais feliz estaria do que o grau atual em que estamos. Teríamos uma satisfação íntima mais significativa, teríamos uma serenidade de alma imperturbável, como Paulo, né? O Paulo, no julgamento dele no Sinédrio, no antepenúltimo capítulo da obra, Paulo Estevão, ele está sendo ali, sendo apedrejado, ouvindo todas as agressividades possíveis, os palavrões, está sendo ferido na boca, chicoteado no rosto, estão batendo no rosto dele com chicote. Mas como ele está? Numa serenidade imperturbável. E quando ele fala, ele dá um depoimento a favor de Jesus, a favor do Evangelho. E dizendo com muita franqueza, é uma personalidade de uma força masculina. E diz ao sumo sacerdote na frente de toda Jerusalém, homens como vós, mas diz sereno, são como sepulcros caiados. Por fora, a angústia. A podridão é a angústia, é a ansiedade. É que não conheceis as belezas da alma. Então está sofrendo tudo que é possível, tá? Mas uma serenidade imperturbável. No amor puro que envolve todos os seres, né? Por causa da ausência de atrito devido ao contato com os maus. Está cercado dos maus, como Paulo, está sendo agredido, mas o interior não é atingido. Percebe? Não tem atrito, apesar dele estar sendo agredido. Dentro dele não tem sofrimento. E acima de tudo, mas nesse caso aqui, né? E acima de tudo, acima de todas essas considerações que levam à construção da felicidade, na contemplação de Deus. Aí é o grau máximo, né? E na compreensão dos seus mistérios. Compreender é ser feliz. Compreender os mistérios revelados, e a doutrina espírita é a terceira revelação que muitos ainda não participam dela. Não foi revelado ainda para esses. Então não tem compreensão e, por consequência, são menos felizes. A felicidade também existe nas tarefas, cujo encargo nos faz felizes. Né? Então a felicidade está atrelada ao trabalho, ao bom desenvolvimento das tarefas, né? Na produção. A felicidade vem de produzir, de fazer, de realizar as tarefas. Os espíritos puros são os messias. Os espíritos puros são os mensageiros de Deus para a transmissão e a execução. Então, eles dizem, passa por eles o que Deus disse que deve ser feito. E também eles fazem, eles executam a vontade divina. Executam as grandes missões. Ele quis dizer com as grandes missões, é o Chico? Executam as grandes missões. Presidem a formação dos mundos. Então é mais que o Chico. Aqui é Jesus, né, por exemplo, ele é o Messias, um dos Messias, mensageiros de Deus. É Jesus. Então, olha só, formação dos mundos. A Terra vai ser formada
Isso é uma grande missão. E tem alguns espíritos que presidem, eles são os presidentes da formação dos planetas, junto ao aglomerado de átomos, como diz o livro A Caminho da Luz, como diz o Evangelho, no capítulo 3, né? Mensagem de Santo Agostinho. Aglomeração de átomos. Formou, começo, e vai, ainda não acabou. Bom, e na harmonia geral do universo. Quer dizer, isso é mais que formar os mundos, né? A harmonia que tem que haver entre os universos. Tem alguns espíritos cuidando das harmonias, num trecho ou noutro do universo, portanto, envolvendo diversos sóis, envolvendo diversos planetas, diversos astros. E tem alguns espíritos, eu estou cuidando aqui, de quem você está cuidando? Eu estou cuidando dessas centenas de sóis aqui, mais esse aglomerado de milhões de planetas. Fecha a porta aí, Lars. Viram que coisa? Então, alguns espíritos cuidando de uma galáxia. Não, esses estão cuidando aqui desses milhões de sóis. Como tem no livro de André Luiz, né? No livro dos Mensageiros, quando André Luiz encontra Asclépio, ele vê o nível evolutivo de Asclépio e pergunta se aquele era o máximo possível que o espírito humano poderia atingir, né? Não, né? Não. Asclépio ele é muito elevado, sim, mas provavelmente ele está querendo ir para Saturno ou para Júpiter, e alguém que está em Saturno e Júpiter com um nível evolutivo daquele está querendo ir para o Sol, e alguém do Sol quer ir para o centro da Via Láctea e daí para outra galáxia. Ou seja, pelo amor de Deus, cuidar da harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa. Aqui não se chega senão pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, de que são os representantes diretos. Beleza? Então, Allan Kardec foi muito longe. É impressionante como é possível que o Allan Kardec tenha escrito isso. Ele afirmou que a formação dos mundos, e mais ainda que a harmonia do universo, está na mão de alguns seres humanos, aí melhores que nós. Nossa, mas isso é impressionante, né? A gente ler isso, sabendo que na época a astronomia nem não tinha impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Não tem outra palavra, né, gente? Não tem palavras para isso aqui. É o livro A Caminhos da Luz que vem lançar uma continuidade dessa percepção kardeciana. Pelo amor de Deus. Muito. Será que ele, pelo amor de Deus, será que ele fez aquela viagem que Chico fez? Não, volta, deixa eu tomar café, já estou passando da galáxia. Não sei, como que ele tirou isso? É uma capacidade mental muito poderosa e estava também muito auxiliado. Ô, Então, vamos lá. Isso aí nos traz também um dos motivos que nós, com esse conhecimento aqui, não podemos desesperar com essa pandemia, né? Não. Nós vamos sofrer, porque são entes queridos que estão indo embora, a gente está vendo muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, mas isso aqui é um dos motivos que não pode deixar a gente se desesperar, porque nós temos certeza que nós estamos na mão desses homens aqui. Né? Com certeza. Que a vida continua, né? A gente pode encontrar esses parentes no plano espiritual, num sonho, né? Num médium. Não somos videntes, mas o médium ouviu tua mãe, né? Ou você sonha, eu vi a minha mãe, ou ela não veio... Não impede o nosso sofrer, né? Não vai impedir, porque nós somos emoção ainda, né? Sim. E uma emoção ainda muito forte, não estamos nesse controle. Mas isso aqui, ó, você saber que tem seres perfeitos nos olhando, nos auxiliando, e que tem vários outros
na sequência dele ali, né? Que está ali até chegar até nós, aquele que está praticamente toda hora nos, assim, aquele familiar mais querido que está nos olhando. Então, como nós vamos nos desesperar no momento desse? Será que nós não fizemos essa nossa programação, não está para um desencargo desse? Ele não vai chegar e pôr a gente na fila sem tal, né? Sim. Então, aí a importância da nossa fé, da gente se entregar, não desesperar, e a gente, às vezes, dá a escorregada e ainda, vamos lá, mas o que está acontecendo, né? Mas olha que bonito você saber que você está sendo auxiliado, guardado na mão desses seres, né? Que não tem, nós não temos nem palavra para falar sobre eles. Verdade, nem palavra mesmo. Muito evoluídos, muito. Então vamos lá, o item 13. Veja então o que ele está, onde ele chegou para responder a questão céu. Portanto, felicidade. Né? Veja onde ele chegou. Agora, percebe a coisa? Percebe o quanto falta de claridade para determinadas mentes que desconhecem Allan Kardec, e a falta de clareza leva à infelicidade. Um dos trechos aqui é o conhecimento da felicidade. Hein, João? Aí também faz a gente lembrar sobre aquele trecho do Evangelho, sobre o item missão dos espíritas. Já não ouvis a tempestade que vem assolar a terra, está na hora de pregar, porque o que a gente vê na internet, o que a gente vê das pessoas desesperadas, é a hora da gente falar da nossa crença, falar que a vida continua, é a hora, a gente não pode deixar passar, porque não. É um compromisso de ajudar o alívio, porque para a pessoa sair do desespero, é a missão dos espíritas, né? Na Terra é agora. Com certeza, com certeza. Esse capítulo é um capítulo muito importante para nós agora, eu acho que diz tudo do momento atual, né? Sem dúvida nenhuma, verdade mesmo. Então vamos lá, vamos como os modernos São Bernardos, né? Tem que divulgar. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso. Lembrando que a atribuição, o desempenho das atribuições também dá felicidade. Mas só que essa atribuição é proporcional ao progresso. É proporcional também às luzes que possuem, os conhecimentos que possuem. As atribuições são proporcionais à capacidade, à experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano Senhor. Então, está todo mundo no local certo, né? Bastando agirmos para cumprir as nossas atribuições e, por consequência, chegarmos à felicidade. Aí, nada de privilégios. Nessas atribuições de tarefas não tem ninguém privilegiado. Não tem favores, nada de favores, que não sejam o prêmio do mérito, do que foi meritório. Tudo é medido, tudo é pesado na balança da estrita justiça. Não está tudo certo, não tem nada errado. A pandemia faz parte desse processo. As missões mais importantes são confiadas àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e que são incapazes de falhar ou de comprometê-las. Quais missões todas? Não. As mais importantes. As missões mais importantes, né? São dadas àqueles que realmente eles vão desempenhar a sua tarefa, eles compreenderam a coisa, né? Eles não vão falhar. São as mais importantes. Não pode ser que não tire a nota 10, mas vão tirar uma nota alta. São bons alunos, já conheço esses alunos. Vão tirar nota alta. Enquanto os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sob as vistas de Deus, é atribuída a chefes superiores a direção de turbilhões planetários. Voltou lá para o alto, né? Vai começar lá do alto. Tem algum
pessoal reunido em conselho, né? E que são chefes superiores, eles cuidam de um monte de astros ao mesmo tempo. E a outros é conferida a atribuição de quê? De mundos especiais. Então, alguns espíritos cuidando de milhares de astros. Mas cada um desses astros recebendo também um outro um auxílio para aquela pessoa, aquele espírito puro ali governar aquele mundo. Mas é o governador daquele mundo. Tem outros que são governando a harmonia de regiões celestiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e pela subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos aos progressos dos povos. Né? Então, aí vem aí alguns espíritos que são responsáveis para fazer determinados povos progredirem. Pensa no nível desse também, né? Naturalmente, a gente ia querer estar aí. Mas eles são pouco perto dos anteriores, né? São poucos, pouca coisa. Perto de alguém que governa um turbilhão de astros, pouca coisa. Aí vai diminuindo. A proteção das famílias. E indivíduos, né? Cuidando das nossas famílias, cuidando de um prédio inteiro, de um quarteirão, né? Como tem no livro dos Mensageiros. Mas você não é responsável por essa tarefa? Como é que você deixou esse animal dar um coice nesse senhor? Aqui é a sua área, você é responsável por ela. Você é responsável por todos os transeuntes que passam nessa estrada. Como é que você deixou esse animal dar um coice nessa pessoa? Lembram? O superior chega perguntando isso. Eu tentei, mas não deu. Ele estava mais animalizado que o próprio animal. Então, não teve jeito, o animal reagiu. Então, proteção de indivíduos. Proteção de famílias. Ao impulso de cada ramo do progresso. Aí, não, vamos fazer progredir a matemática, a medicina, a tecnologia, a enfermagem, o direito. Cada ramo do progresso. Vocês estão responsáveis por desenvolvimento aí de cada ramo do progresso. Aí no livro Voltei, tem lá, né? O irmão Jacob vai conversar com Thomas Edison. Ele está no ramo do progresso. Não, por enquanto eu ainda não vou. Eu vou me dedicar ao desenvolvimento das questões tecnológicas da humanidade. Está vinculado a esse ramo de progresso. E se não é a luz, se não é a tecnologia, nada disso ia ser permitido aqui a gente realizar. Né? Então, contribui, tudo contribui. As diversas operações da natureza, né? Aí as atividades da natureza, porque a natureza também progride. Mensagem de Santo Agostinho. O planeta progride. O material progride, o vegetal progride, o animal progride. E tem espíritos cuidando dessas operações da natureza. Até os mais ínfimos detalhes da criação. Aí foi nos seres mais ínfimos da criação. Todo mundo cuidando. Nesse vasto e harmonioso, vasto, põe vasto nisso. Porque saiu de regiões das galáxias para ir nos mínimos detalhes da criação, é vasto, é muito vasto. E é harmonioso, conjunto, há ocupações para todas as capacidades, há ocupações para todas as aptidões e esforços de boa vontade. Percebe a clareza que nos traz Allan Kardec? Meu Deus do céu. Ocupações que são aceitas com alegria. Ocupações que, em vez de serem aceitas, ó, eu vou mandar você, tá, Allan Kardec, para você levar a terceira revelação. Aceitou com alegria, fui escolhido. Ou são tarefas solicitadas. Né? Chego para o superior e solicito.
eu acredito que eu esteja em condições de auxiliar aqueles espíritos aos quais eu feri na vida passada, aqueles 300 espíritos lá que eu os maltratei. Você concorda? Você concorda que eu estou em condições? Aqui o conselho julga que eu esteja apto? Se sim, então eu estou solicitando o desempenho dessa ocupação, dessa tarefa. Então, ocupações que são aceitas, que são solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a elevar-se. Então, tem alguns espíritos que ainda não aspiram se elevar. Né? E ainda não aspiram se elevar. Ao lado das grandes missões, confiadas aos espíritos superiores, há outras missões de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias. E a gente acabou de ver no livro Ação e Reação, né, que algumas reencarnações elas são programadas, planejadas e executadas no plano inferior, que tem por finalidade fazer com que aquele espírito saia pela reencarnação do inferno que criou para si mesmo. Né? Então, tem trabalho para todas as categorias, o que nos leva a afirmar que cada encarnado tem a sua. Cada encarnado tem a sua tarefa, tem a sua missão. Isto é, tem deveres a cumprir a bem dos seus semelhantes, para a felicidade dos seus semelhantes, a bem dos seus semelhantes. Então, eu sou responsável, eu participo com alguma responsabilidade, melhor falar assim, do estado psicológico dos meus familiares. Desde o pai de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam os desfalecimentos, que se verificam as prevaricações, quer dizer, as falhas, as transgressões. E renúncias, não, eu não vou fazer. Esquece, não vou fazer, desisti. Posso fazer. Estava no meu planejamento que tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí chega aqui, não, eu vou deixar para a próxima. Posso fazer. Renunciei. Claro, vou arcar com as consequências, mas tenho livre-arbítrio de renunciar. Que, embora prejudicando o indivíduo, não chegam a afetar o todo. Percebem a coisa? Bom, nós damos aula para crianças carentes. Se nós não dessemos aula para as crianças carentes, elas iam estar como elas estão. Teve prejuízo? Não. Elas já iam estar aí como elas já estão. E muitas, mesmo você ofertando, insistindo para dar aula, eu não quero saber. E não tem o que você possa fazer, ou tudo que você fizer não surte um efeito num percentual significativo para fazer essas famílias botarem as suas crianças para estudar, os seus jovens para estudar. E você vai fazer o quê? Então, digamos, se a gente renunciasse, não, vamos parar com essa atividade, não está dando resultado. Teve prejuízo? Sim, para nós, mas e os outros? Os outros vão ficar como eles estão. Né? Agora, dando o nosso contributo, auxiliando aí ao longo da vida, digamos, diretamente com efeito positivo concreto no mundo, a gente aprovou ao longo de 30 anos 1.500 alunos. Aprovou, porque tem uns que não foram aprovados, mas que adquiriram conhecimento. E esses outros vão
influenciar outros, eles vão ter filhos, enfim. A gente deu uma contribuição no mundo que ela é imorredoura, através dos trabalhos uns dos outros. Mas aí, somos nós? Não. Porque nós somos, todos nós, uma semente do Chico e do Divaldo. Porque se não tem Chico, se não tem Divaldo, não tem a gente. Porque a gente só se levantou para trabalhar em função dessas almas. Então, através de nós, tem o trabalho do Divaldo, porque é ele quem nos sustenta. Porque através de nós tem o trabalho do Chico. Agora, se a gente for perguntar para o Chico, o que ele vai dizer? Ele vai continuar. Não, isso é um trabalho do Emmanuel. Não, só o nadinha aqui. Sim ou não? Então, nós estamos todos ligados. Todos ligados, estivemos ligados, estaremos ligados, e dando o contributo, o mundo cresce de forma imorredoura. Então é isso aí, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente se prejudicar, o todo não vai ficar prejudicado, ele só vai caminhar mais lento, mas não vai ter prejuízo. 15. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral. Olha lá. Todas as inteligências concorrem para a obra geral. Qualquer que seja o grau atingido. Cada um e cada uma na medida das suas forças. Seja no estado de encarnação, seja no estado de espírito. Existe atividade, portanto, em toda parte, desde a base até o ápice da escala, lembrando da harmonia universal, da direção de turbilhões planetários, esse é o ápice da escala, onde todos se instruem, onde todos auxiliam-se mutuamente e se dão as mãos para alcançarem o ponto culminante. Olha o raciocínio de Allan Kardec. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ou, em outras palavras, entre os homens e os espíritos. Ou, se quiser ainda, entre os espíritos libertos e os espíritos cativos. Pronto, está estabelecida a solidariedade, como nós falamos aí, né, ao longo da jornada evolutiva nossa. Assim, se perpetuam. É imorredouro o bem que se faz. Assim se perpetuam e consolidam pela depuração e continuidade de relações, se perpetuam e se consolidam o quê? As verdadeiras simpatias, as mais santas afeições. Por toda parte, então, é uma postura totalmente contrária da ideia de um céu separado do inferno, em que se você for para o céu e o seu parente for para o inferno, vocês estarão eternamente separados, esses parentes. Não, aqui não tem isso, não é nada disso. Essa ideia é figurativa. O que existe é uma solidariedade perpétua, uma afeição que vai cada vez mais se tornando santa, uma verdadeira simpatia consolidada perpetuamente. Por toda parte, a vida, por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum recanto do infinito é despovoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de seres radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados. Quer dizer, incessantemente está passando por aqui uma legião de espíritos superiores, mas eu sou tão grosseiro que eu não tenho a percepção que incessantemente estão passando espíritos superiores aqui, por este ambiente, por este planeta, por este país. Percebe a coisa? Olha o grau de profundidade da visão dele.
mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Eles estão deslumbrados, né? De alegria, eles estão num grau de admiração. E que se nós estivéssemos desencarnados e tivéssemos condições de observar um espírito superior, estou querendo ser como ele. Por toda parte, enfim, há uma... Lembra do livro Nosso Lar? Quando o André Luiz chega perto dos portões, tem dois espíritos gigantescos de tamanho, com um cordão fluídico. Não, são espíritos elevados que estão encarnados, por isso esse cordão aí, eles estão aqui decidindo alguns planos das suas tarefas. Gigantes, espirituais, eles estão perispiritualmente gigantescos, né? Sabe lá se não era o Chico e o Divaldo conversando? ou o Divaldo e o Raul Teixeira, né? Ou o Divaldo e o Alberto Almeida, não sei. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos. Há uma felicidade relativa a todos os deveres cumpridos. Percebe que então a gente está com uma felicidade reservada. Vai depender do cumprimento do dever. Cada um traz consigo os elementos, o início de sua felicidade, em virtude da categoria em que se encontra pelo grau de adiantamento, e se desincumbindo dos deveres, cumprindo-os, esse elemento de felicidade se torna uma planta florida de felicidade. A felicidade, então, depende das qualidades próprias dos indivíduos. Então, a felicidade não é onde eu estou, é quais são as minhas qualidades para que eu perceba algo da harmonia universal e, por consequência, assim, fique feliz, desempenhando a minha tarefa. Então, a felicidade depende das qualidades próprias dos indivíduos e não do estado material do meio em que se encontram. Pode existir, portanto, a felicidade em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhes é circunscrito no universo. Então, mesmo uma região infernal só é infernal para aqueles que não têm condição de perceber a harmonia universal. No mesmo local, superiores e inferiores. Superiores, às vezes, gigantescos, perpassando por regiões infernais, felizes por auxiliar, mas os auxiliados, em algum grau, incapazes de perceber aquele estado feliz. Porque estão embotados em si mesmos, como sementes na terra. Onde quer que se encontrem os espíritos puros, em qualquer lugar, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda a parte. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos e não pudéssemos partilhá-la, a felicidade com os outros, a felicidade seria egoísta, a felicidade seria triste. Também a encontramos na comunhão de pensamentos que unem os seres simpáticos. Veja? Aí é como diz o Evangelho, às vezes dois irmãos, né, que não são irmãos consanguíneos, às vezes são mais irmãos do que outros consanguíneos. Por quê? Porque eles estão, meu Deus, é esse conteúdo que me interessa. Meu irmão, é isso que eu gosto, eu gosto do que você gosta. Nós estamos numa sintonia mental, uma comunhão de pensamentos elevados. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de ideias, atraindo-se pela similitude do que gostam, dos sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, não heterogêneas, homogêneas. Têm as mesmas ideias, gostam das mesmas coisas, têm os mesmos sentimentos.
no seio das quais dessas famílias, cada individualidade irradia suas próprias qualidades. E cada individualidade satura-se dos eflúvios serenos e dos eflúvios benéficos do conjunto. Não é uma maravilha? Imagina a felicidade nossa em estar lá no campo de paz, no campo da música da colônia Nosso Lar. Cada espírito radiante, brilhante, emitindo energias uns com os outros e a gente absorvendo aquilo, doando quase nada, recebendo muito. Vai ser uma maravilha total, né? Não pode chegar apaixonado, porque logo vai... Me apaixonei por esse espírito feminino. É de uma beleza irradiante. Me apaixonei por esse espírito masculino, porque ele é o grau máximo da beleza, da gentileza, do amor, da cultura, da sensibilidade. Por isso que a mãe de Liz diz, cuida do coração, André Luiz, quando você for lá no campo de paz, senão você vai se apaixonar. Não, eu já estou, né, vinculado à minha esposa lá na Terra. Vai nessa. Vai nessa. E também essa questão aqui é interessante, porque, André Luiz, vamos acabar isso aqui, eu faço uma pausa completa. Os membros desta hora se dispersam para se congregarem à sua missão, ora se reúnem, então se dispersou para cumprir a tarefa, acabou a tarefa, se reúnem em dado ponto do espaço para prestarem contas do trabalho realizado. Então, como foi? Eu tirei 7,5, cumpri 75% do meu planejamento, cumpri 90% e tal. Se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem deles instruções e conselhos. Aí a gente vai encontrar o Divaldo lá no plano espiritual de novo. Ela veio, Divaldo, veio da onde? Vem fazer uma palestra, reúne aquela multidão de gente. Não tem coronavírus, pode se reunir, é uma colônia espiritual que está fora desse... né? Mas essa questão aqui de sintonia também existe no plano espiritual inferior. Se a gente observar o livro Nos Domínios da Mediunidade, às vezes pessoas que elas não são bem médiums, ainda não são, por causa do estado anímico de imperfeição, estão um tanto adoentados, mas depois que saírem das doenças podem trabalhar como médiums. Mas por uma espécie de sintonia, por terem vivido em regiões inferiores muito vinculados a alguns outros espíritos, macomunados em erros, basta a presença deles, que mesmo esse espírito estando encarnado, ele tem algum piripaque, vamos dizer assim. Né? Vai no livro. Tem um caso de uma pessoa que tem uma síndrome chamada coreia de Sydenham, que a pessoa se treme a ponto dela não conseguir se vestir, não conseguir se alimentar, não conseguir trabalhar, nos casos mais simples. Porque os casos mais graves, ela precisa de proteção, porque ela vai se machucar. E qual era o caso? 2 espíritos inferiores, com quem esse espírito que tem encarnado essa coreia, essa dança, coreia de dançar, de Sydenham, sacode e tal, se machuca, não pode trabalhar, não pode comer, tem que ser alimentado. Bastava a presença de 2 inferiores com quem ele tinha uma sintonia profunda, mais que mediunidade, não é uma sintonia profunda, mas eles não estão agindo energeticamente sobre ele, não estão. Eles não estão pensando assim, agora eu quero que você se debata aí. Não. Não tem uma emanação mediúnica, não tem um fluido mental do outro espírito sobre ele. O que tem é uma sensibilidade. Ele captou que aqueles espíritos estão presentes, mesmo estando encarnados. E só pela presença deles ali a 20 metros de distância, sei lá quantos metros, o livro não diz, mas ali 10 metros, ele tira o arquivo mental da doença dele mesmo. Deu para entender a coisa? Por uma sintonia muito profunda.
por uma fase Que de livro é erros, esse, João? Os Domínios da Mediunidade. Ah, tá. Uma fase de erros, vivida, colado, fazendo besteira. João, Entenderam bem? eu fui, acho que foi, hoje é quarta, foi segunda-feira, eu fui no banco, lá no Banco do Brasil, aqui na Euclides, e tinha uma moça, uma senhora na minha frente. Gente, mas eu estava para ir ajudá-la, sabe? Ela tremia, isso que você relatou aí, é exatamente como a senhora estava. A cabeça dela mexia, o corpo dela mexia, a perna mexia, sabe? Aí ela queria fechar, abrir a bolsa para tirar a carteira de dentro da bolsa. Gente, olha, ela ficou horas assim. Eu digo, misericórdia, eu vou ajudá-la, porque não é possível. Aí até que veio a moça lá do banco, aí chegou, eu posso ajudar e tal. E ela o tempo inteiro, ela não parava. Isso será... primeiramente, eu pensei em Parkinson. Né? Pode ser que seja Parkinson, né? Mas, assim, eu nunca vi o Parkinson na cabeça, assim, sabe? De ficar com a cabeça, assim, que ela não parava a cabeça. Eu só de olhar ela mexer tanta cabeça, acho que atacou até minha labirintite, porque era tanto movimento que ela fazia, sabe? Que eu digo, Jesus, se eu fizer isso, eu caio aqui, tontinha. Sabe? E tem uma captação fluídica. E teve uma captação fluídica, por isso que você voltou em você a ideia de labirintite. Você teve uma sensibilidade com os fluidos emanados, né? Mas talvez seja Parkinson. Dá uma olhada nos vídeos aí sobre a Coreia de Siderhan na internet. O movimento não é assim, digamos assim, só de tremer, não. A pessoa faz uns movimentos estranhos, os movimentos involuntários. Esse Siderhan com S? SYDHAN, alguma coisa assim, né? Então, são movimentos mais longos e às vezes são crises, não é algo continuado. Depende da presença, né, desses outros. Mas é um fato anímico. Mas todo fato anímico tem um fundo. É engraçado que depois porque ela queria falar depois com o gerente. Ela foi sacar um dinheiro, pagar uma conta, e ela queria depois falar com o gerente. E aí, depois que eu fui atendida e tudo que eu saí, eu a vi sentada, ela estava normal, sentada, normal. Não tinha aquele movimento, sabe? Eu acho que quando ela levanta, o movimento acentua. Acho que em pé o movimento acentua. Porque ela estava sentada lá na cadeira, estava normal. Pelo menos aparentemente normal, né? Beleza, gente? Agora, você falou esse caso, eu digo, gente, será que a moça tinha isso? Foi um acréscimo a mais, né? Porque o Kardec está falando da boa troca de energias entre espíritos superiores de uma mesma família, né? Mas a gente trouxe Allan Kardec numa complementação também em questões não tão elevadas, né? Em questões de resgate aí. O contrário é verdadeiro também, na mesma proporção, né? Também tem. Quem faz a oração aí, gente? Vou fazer, então, João. Senhor Jesus, Mestre misericordioso, governador do nosso querido planeta Terra, estamos aqui gratos com o pouco entendimento que temos da sua missão superior como espírito missionário, Messias,
no nosso planeta. Sabemos que estamos sob a sua guarda, sob a sua direção, Jesus, através dos seus ministros, seus prepostos, espíritos trabalhadores na terra. E todo esse entendimento nos traz a paz, a certeza de que não estamos sós em nenhum canto, em nenhum lugar, não só da Terra, mas, segundo Kardec, nos informa de todo o universo. Isso nos enche de paz, nos enche de certeza de que nós também avançaremos, mas rogamos que nós possamos ser inspirados, fortalecidos, para estarmos do lado dos que estão auxiliando, que não nos deixemos cair nas nossas fraquezas, que esse momento de testemunho na Terra, em que essa valorização da encarnação deve ser bem forte em nós, para que possamos cumprir a nossa pequenina tarefa aqui, porque aqui não estamos por acaso nesse momento dessa pandemia. Envolve-nos a todos na Terra, Jesus. Nessa sua presença amorosa, que essas energias de paz, dessa sua energia de amor, possa envolver os nossos corações a todos na Terra, especialmente aos que se encontram na dúvida, na insegurança, na doença, na incerteza. Permita que possamos cada um cumprir a nossa tarefa nesse processo de renovação interior, em primeiro lugar nosso. Abençoa o João, a todos os facilitadores da doutrina espírita, seja aqui na casa, na federação, nas casas espíritas, em todo o planeta, Jesus, para que cada alma em sofrimento possa ganhar a esperança, a certeza da tua presença nos orientar. Gratos estamos hoje e sempre, Jesus, que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Tchau, Deus. gente.